Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé nessa noite abençoada que o Senhor proporcionou para mim e para você. Gostaria de já desejar você que está em casa, que você tenha um ótimo culto nessa noite de sexta-feira. Nós cremos que o Senhor preparou esse encontro para que nós possamos ser impactados, para que nós possamos ser transformados através da palavra que será ministrada às nossas vidas. Amém? 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 Quantos estão preparados para guerrear e vencer? Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, nós já somos muito mais do que vencedores, amém? E nós sabemos que as nossas lutas já são ganhas, as nossas batalhas já são ganhas, porque Jesus está conosco. Oh, aleluia! Você pode celebrar e aplaudir a Ele nessa noite. Aleluia! O Senhor, Ele está aqui nessa noite a partir do momento que você colocou a planta dos seus pés. Creia que a presença do Espírito Santo já está aqui. Ele já está aqui neste lugar. E enquanto você estiver louvando, adorando ao Senhor, Ele vai estar agindo na sua vida, ministrando o seu coração e fazendo você sair daqui com aquele coração de mais do que vencedor, daqueles que são imbatíveis, daqueles que são invencíveis, daqueles que são inabaláveis, em nome de Jesus, amém? Vamos iniciar este culto orando a palavra de Deus, porque nós sabemos que quando oramos a palavra, nós estamos orando 100% à vontade do Senhor, amém? Feche os teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Nós nos revestimos da armadura descrita em Efésios, e nós queremos nos apropriar nessa noite para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós cremos que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, potestades que estão nas regiões celestiais. Por isso, nós declaramos que nessa noite nós estamos aqui para sermos fortificados. Por isso tomamos posse desta armadura. Nós nos cingimos, Senhor, da Tua verdade. Nós nos vestimos da couraça da justiça. Nós colocamos os calçados do Evangelho da paz. Nós seguramos pela fé o escudo que vai fortificar, que vai fazer com que a nossa fé aumente, para que possamos vencer as batalhas, as lutas, as guerras. Nós declaramos que o Senhor está conosco. Por isso, tomamos posse do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a Tua palavra. E cremos que sairemos daqui firmes, fortes, porque o Senhor está à nossa frente. O Senhor é poderoso. O Senhor vai fazer o infinitamente mais em nossas vidas. Por isso, todo demônio tem que retroceder, porque o Senhor, o Deus de Jacó, Ele está aqui, e Ele é um Deus poderoso, em nome de Jesus. Agora você vai levantar as suas mãos e você vai agradecer a Deus.
Agradeça a Deus onde você está. Agradeça ao Senhor. Esse é o momento de você começar a entrar na presença de Deus, agradecendo pela sua vida, agradecendo por esse dia, agradecendo por este culto, porque Ele já está aqui, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua voz, e o Senhor se agrada de corações que são agradecidos. Então agradeça. Senhor, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, unidos mais uma vez no teu nome, para declarar a tua santidade neste lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos sendo fortificados nessa noite, porque nós estamos sendo aqui, Senhor, preparados para algo muito grande. Por isso nós queremos estar com estes corações agradecidos e crendo que o Senhor é o nosso Deus e que nós não iremos temer mal algum, em nome de Jesus Cristo. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quantos aqui creem que Deus é a solução para as nossas vidas, para nossa casa, para nossa família? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Nosso Deus, Ele é poderoso, e por isso nós iremos exaltar e entronizar esse nome. Pode-se o homem falhar, mas o nosso Deus nunca falhará. Aleluia! Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso, e em seu nome venceremos. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Morte venceu. Declare. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá. Jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. A igreja agora ressurgiu. Em seu nome, em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. E por isso você vai declarar nessa noite que muralhas estão caindo e que a vitória é garantida. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso.
Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa do Pai? Quantos são os vitoriosos que venceram as guerras e estão hoje na presença do Pai? Aleluia, obrigada, Senhor. Nós somos mais do que vitoriosos, ó Pai, porque o Senhor vai à nossa frente. É o Senhor que luta as nossas guerras, é o Senhor que luta as nossas batalhas, e o inimigo está debaixo dos nossos pés. Você crê, igreja? Vamos cantar com todo o nosso coração e declarar este louvor, para que todo o inferno ouça, porque nenhuma arma prospera, porque o Senhor está na nossa frente, amém? Aleluia. Nenhuma arma contra nós prospera, a escuridão não prevalecerá, pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Meu Deus não falhará. Oh, meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Em toda guerra ele é vencedor. Eu não temerei o inimigo, pois eu sei qual será o seu fim. Sim, eu sei qual será o seu fim. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Obrigada, Pai. Que nenhum mal prospera na vida dos filhos, na vida dos filhos. Transformas para o meu bem, para o meu bem. Você pode declarar, igreja: o mal que vem contra mim, o mal que vem contra mim, o mal que vem contra mim, tu transformas. Quantos podem ver a vitória? A vitória eu posso ver, a
nosso Senhor. E por isso somos povo vitoriosos. Você pode declarar: eu sou vitorioso, porque o meu Deus, Ele vai à minha frente, Ele luta as minhas guerras. E pelos olhos da fé, eu já posso enxergar a minha vitória nas minhas mãos. Aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir que eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Cadeias não poderão ficar vão se quebrar. Cadeias se quebrarão quando você começar a adorar a Ele. Ele virá. Ele virá, Ele ouvirá a oração do teu povo, o clamor da tua igreja, o clamor. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, como um trovão
pode declarar, igreja. Você pode declarar o quanto Ele é vitorioso. Você pode declarar palavras de amor a esse Deus poderoso, esse Deus inigualável. Vitorioso és na tempestade. Os reinos vêm e vão. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vitorioso és. Os reinos vêm e vão, teu trono assim passar. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, nós te adoramos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, igreja. Contemple a beleza deste Deus. Declare palavras de amor a Ele. Diga, Espírito Santo, nós te damos livre acesso à casa do Pai, aos nossos corações. Adorado, Santo, Santo, declare, Santo. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos, Senhor, te adorar. Nós queremos, ó Pai, que este seja um ambiente de adoração. Que chegue a Ti, ó Pai, como um incenso suave. A adoração da Tua igreja, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, vamos declarar mais uma vez. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por ti. Tua alma anseia, então declare. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Você pode fechar os seus olhos e declarar. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Feche os teus olhos. Adore a Ele. Oh,
Oh Senhor, nós te louvamos. Não há outro, Pai, como o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, dia após dia. A minha alma, Senhor, tem sede do Deus vivo, do Deus Altíssimo. A minha natureza é o céu, Pai. A minha natureza é adorar ao Senhor, adorar ao teu nome. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai. Só o Senhor é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Declare que não há outro. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Pai, nós te agradecemos pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Nós abrimos o nosso coração, desarmamos a nossa mente, a nossa alma, para poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Acredito que estamos voltando à normalidade, pelo menos depois de 2 anos, aqui estamos sem máscaras, não é? A máscara de pano saiu da nossa cara. Se tiver outra máscara, a gente precisa arrancar também. Amém? Porque uma vez me disseram assim: pastor, poxa, é tão triste, né, essa coisa de usar máscara na igreja. Eu falei: irmão, sempre usamos. O problema é que ela era invisível, mas é importante a gente pensar nisso, para a gente poder se libertar de tudo aquilo que desagrada a Deus. O meu microfone, a regulagem não é esta, vamos tentar fazer até o final. O Marcos está acompanhado hoje, é ou não é? De uma ilustre figura, pois é, que veio lá, é de Alagoas, é o seu Zé Luiz, meu querido Zé Luiz. Eu quero agradecer pelo queijo, viu, feito por ele mesmo, e ele fez alguns queijos, trouxe de lá pessoalmente para entregar para algumas pessoas especiais, e eu fiquei assim muito emocionado, porque eu estou dentro
detesto as pessoas especiais. É bom a gente saber que é especial, não é, irmã Márcia? Pastora Márcia, querida. Não é bom demais, Dirce? E olha, eu vou te falar uma coisa, mão abençoado por fazer queijo, hein? Aí, junto tá a Larissa. É isso? Glória a Deus. Que bom. Aí, do lado, eu já conheço. É o Manuel. É isso mesmo. O Manuel já é conhecido da gente aqui. Do lado ali do Zé Luiz, quem que é? Também conheço. Como é o nome? A Luci... conheço. Gente boa. Deus abençoe demais. Leva o nosso abraço lá para Alagoas. Eu ouço muitas vezes as histórias do senhor aqui, da família. O Marcão é muito emotivo, né? Ele chora com gosto, né? É igual você, né? Coisa linda, viu? E a gente fica muito tocado com o sofrimento do povo daquela terra, né? Tudo que já passaram, muitas vezes que passa ainda, né? E a gente tem se unido de oração aqui, ó. A gente está aqui, mas a gente tem orado por vocês lá, para Deus dar saúde, proteger, guardar, livrar e abençoar de todo jeito. Tá bom? Deus abençoe. Mas alguém hoje, primeira vez aqui, segunda vez, terceira vez, glória a Deus. Deus abençoe muito vocês. Tudo bem, Léo? Que bom. Irmã Nice, que alegria segurar um baby nos braços, né? Você lembra da Claudinha pequenininha? O irmão Maurício, não é? Glória a Deus, que bom, que bom. Ali a gente está com a Tainá, Amanda, né? Amanda, Carol, a Nath, a Lu. Depois do corona eu fiquei meio lerdo, viu? Mas tudo bem. Conceição aqui, que alegria. Olha a mãe a Conceição aqui, ó. Depois dá um abraço nela, viu? Ó a dona Iracema lá, viu? Que bom. Tudo bem, Francisco? Que bom, que bom. Bom vê-los. Tony, tudo bem, Tony? Glória a Deus. Família Calegari. Amém. Olha só quem está ali, que saudade, viu? Que bom que vocês estão aqui, viu? Sejam sempre bem-vindos. Muito bem, o Júlio, Elaine, família linda. Ok. E ali o nosso querido Leandro Leori. Tá bom? Estava com saudade já do Flávio, né? Está trabalhando muito. Essa semana eu liguei umas 2 vezes para ir jantar lá, mas não virou, viu? Ele está trabalhando muito, pois é. Agora tem que trabalhar por 3, né? Ele, a esposa e a Helena, que logo vai nascer em nome de Jesus. Né? Menina que já vem muito sonhada, né? Desejada, querida, glória a Deus. É o Marcão lá no fundo, né? A esposa, Simone, Rodrigo, amém. Quero mandar um beijo querido, um beijo grande para todo mundo que está em casa, não é? A Marinês e Cristiano, é isso, né, Everaldo? Marinês, Cristiano, o Leandro, não é? A Jaque, não é? Essa família corintiana, apesar de ser corintiana, nós amamos. Todos aqueles que estão em casa, que estão nos acompanhando agora no trabalho, em trânsito, que Deus possa abençoar vocês. Gostaria que vocês conhecessem o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Temos ali inúmeras ministrações que vão abençoar muito sua vida. Esta semana nós colocamos alguns vídeos novos, baixamos, como adorar de forma sobrenatural. Foi o culto que nós tivemos no sábado passado. Foi um mover poderoso, né? Foi uma palavra assim muito especial. Compartilhamos com o nosso grupo de transmissão. Deixa ali que eu... Isso, beleza. Compartilhamos com o nosso grupo de transmissão. Eu gostaria muito que você pudesse assistir, tá bom?
Bom, na semana, tenta assistir pelo menos 2, 3 ministrações. Minha irmã querida, beijo no coração. Preparando a mente para vencer no Espírito, uma outra ministração que nós também entregamos neste altar, e com certeza vai marcar a sua vida. Você precisa entender essa conexão de mente e de espírito, espírito e mente, porque a palavra diz que o espírito milita, luta contra a carne, e a carne contra o espírito. Então, é importante você entender como preparar a mente para vencer no espírito. Outra coisa, aprenda a ouvir a Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, os problemas, as dificuldades e as lutas não deixam você ouvir Deus. E você precisa entender que isso é um treinamento. Se você não se treinar para ouvir a Deus, você vai ouvir o diabo. E é por isso que muitas pessoas vivem derrotadas, fracassadas, desiludidas. E também quem é o Espírito Santo, foi uma outra palavra que nós demos no culto de domingo pela manhã, e esse eu acho que foi da noite, não sei se foi da noite ou de manhã, mas eu gostaria que você também pudesse assistir. Tá bom? Que Deus possa abençoar muito você. Só que tem um pedido que eu gostaria de fazer. Você precisa tocar no sininho, ali ó, para você se inscrever no canal, tá bom? E é importante você deixar o seu comentário, né? O que Deus falou com você através daquela palavra. Não esquece dos comentários, porque a plataforma, ela acolhe este comentário. E esse trabalho que fazemos conjuntamente, onde você interage com a plataforma, é muito importante, tá bom? Ok, é isso aí. E também tem que dar o like, né? É importante dar o like, né? Ok, o nosso Facebook, eu gostaria que vocês acompanhassem o culto, não é? Pela nova plataforma que temos de transmissão. Gostaria que você pudesse acompanhar, sempre curtisse o que a gente posta, deixasse também o seu comentário e compartilhe, tá bom? O nosso site www.igrejadafecristã.com.br. Este é o YouTube. Obrigado. Ok, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 44, Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos foi entregue. Queremos receber algo do céu nesta noite, e somente o Senhor pode nos dar. Queremos anular tudo aquilo que é humano, que seja impedimento, bloqueio, limitação, para ouvirmos a tua voz, e queremos te pedir, humildemente, que o teu Espírito Santo possa cumprir o propósito para o qual a palavra está sendo entregue nesta noite, em nome do teu Filho Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja, e assim será. Glória a Deus. A palavra diz também, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Aqui Jesus, ele está entregando uma parábola. E o que é uma parábola? É uma história
que nos faz entender de forma natural aquilo que é espiritual. Jesus, então, ele era um contador de histórias, porque ele sabia que pedagogicamente a pessoa poderia aprender mais e fixar as mensagens do céu com estas ilustrações. Olha agora a palavra que ele entrega: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Por que ele faz este paralelo com um tesouro escondido? Muitos gostariam de entender sobre o reino de Deus, aquela palavra que Jesus pregava sempre, que entregava aos homens. Alguns entendiam o que era este reino, mas outros não tinham esta compreensão. Jesus, então, de forma didática, pedagógica, ele usa exemplos tão simples, exemplos do dia a dia, para que aquelas pessoas compreendessem que o reino de Deus não é complexo. Tem muita gente que pensa que se relacionar com Deus é complicado, e eu quero desmistificar isso nesta noite e dizer para você que se relacionar com Deus é algo simples, é algo para a família de Deus, para os filhos. Por esta razão, nós precisamos compreender a nossa paternidade, a nossa filiação. Precisamos compreender o preço que foi envolvido para que pudéssemos estar aqui nesta noite, depois de mais de 2000 anos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, se despiu de toda a glória, desceu à terra, se humilhou, se tornando como eu e você, se vestiu de carne, acabou vivendo como um dos viventes aqui embaixo, para entender a nossa realidade, e depois ele se entregou, morrendo em nosso lugar, pagando o preço de uma dívida impagável. Nós jamais teríamos condições, de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas posses e bens, comprar alguma coisa. Primeiro, porque não é negociável, é de graça, mas não é barato. Foi comprado e por bom preço, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sangue foi derramado naquela cruz, para perdão dos nossos pecados, e é este amor, o amor da cruz, que nos atraiu. É por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui para buscar o homem, não estamos aqui por causa de alguma coisa, e nós temos trabalhado muito isso na cultura da nossa igreja, e propagado pela internet, mundo afora, que precisamos nos reunir por causa deste amor, e não por causa de coisas, porque tem muitas igrejas que pregam coisas, e as pessoas estão ali por conta de coisas, e as pessoas pensam servir a Deus por conta de coisas, e nós vivemos por conta da graça. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Mas encontramos uma linha que defende
que Deus dá tudo. Nós concordamos em parte. Deus dá tudo aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano. E soberania fala da vontade de Deus e não da nossa vontade. Mas pastor, como é que fica aquele versículo que diz que Deus realiza os desejos do nosso coração? A verdade é que muitos de nós vamos ter tanta intimidade com Deus, que o desejo do nosso coração não vai ser mais nosso, mas vai ser desejo do coração dele. Imagina a Bíblia registrar que Davi tinha um coração segundo Deus. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero ter um coração segundo Deus, mais das coisas do céu e menos das coisas da terra. Não significa que é pecado você pedir, mas vai ser algo natural. Este Pai amoroso, Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger, guardar, livrar, Ele vai colocar comida na tua mesa, suprimento no teu armário, despensa, geladeira, fogão. Ele vai vestir você, Ele vai calçar você, Ele vai te dar um lugar para morar, Ele vai te abençoar financeira, econômica e materialmente. Porque quando Jesus, em Mateus 6, estava ministrando a multidão, Ele percebeu no seu espírito uma grande inquietação, porque aquelas pessoas estavam presas àquilo que não estava acontecendo. E eu aqui quero te dar uma revelação da parte de Deus. Quando você parar de se incomodar com aquilo que não está acontecendo, aí vai acontecer, porque você deixou de duvidar, agora você passou a crer. E quando você crê, você dorme, você descansa, você espera, você agradece. Então aquelas pessoas estavam inquietas, perturbadas, solícitas, ansiosas. E Jesus então dá uma palavra àquelas pessoas. E diz assim: olha para os passarinhos. Olha para os passarinhos. Eles não plantam e nem colhem, mas o vosso Pai Celestial cuida deles. Olha para o campo. Olha para os lírios. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas vai chegar uma hora que eles vão secar, morrer e ser jogados no fogo. Homens de pouca fé, não estejais inquietos por coisa alguma, porque esse Pai amoroso cuida de vocês. Procura a partir de hoje dizer assim: Deus, o teu filho Alberto está falando contigo agora e te fazendo um pedido. Porque é diferente de você não conhecer o que é paternidade e filiação. Você sempre vai fazer uma oração dizendo assim: eu não mereço nada. E por conta de você ter esta consciência de que não merece nada, você vai sempre anular o amor de Deus. Você vai ter dúvida, incredulidade e descrença. Mas quando você diz: eu não mereço nada, aí entra a paternidade e a filiação. Por que Deus faz alguma coisa? Não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque nós merecemos, é porque o amor dele é muito grande. A Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Então de fato nós não merecemos nada. Por isso que vivemos segundo a graça.
O dom imerecido de Deus, Ele é presenteador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então quando você diz assim: Deus, eu sou pecador, mas eu quero te falar que eu te amo. Eu sei que posso melhorar, eu sei que eu posso ser diferente, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso ser diferente. Eu não quero tropeçar, eu não quero cair, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero escandalizar o teu reino. Deus, eu quero dizer que eu não sou perfeito, e por eu reconhecer que não sou perfeito, não sou merecedor de nada, é que eu recebo, segundo a tua graça, do teu amor. Deus, Ele quer fazer algo lindo na tua vida, mas estas barreiras têm que cair, porque nós aprendemos a ser religiosos dentro da igreja, nós aprendemos que tudo é por merecimento. Eu me lembro de uma pessoa muito querida, que tinha vários filhos. Um dia, ela veio da cidade e trouxe presente para um filho e disse: toma, você merece, toma, você merece, toma, você merece. E uma outra criança ficou olhando, estendendo a mão, esperando alguma coisa, com os olhos estatelados e brilhantes. A mãe olhou para a cara dele e disse assim: você não vai ganhar nada, porque você não merece. Este não é o amor de Deus, este não é o amor bíblico, porque esse amor, ele está envolvido daquilo que é humano, porque o nosso juízo não é um bom juízo, a nossa régua é defeituosa, nós destacamos aquilo que não é para destacar, somos bons para criticar, somos ruins para elogiar. Imagina aquela mãe dizendo: eu estou trazendo um presente para vocês, não porque vocês merecem, mas porque vocês são muito amados. Eu sei que às vezes vocês pisam na bola, me deixam triste, eu fico chateada, mas eu quero dizer que eu amo vocês de forma igual, porque se você não pode dar um presente para todos os filhos, não dê para nenhum filho. Mas pastor, onde que entra a meritocracia? Porque nós devemos reconhecer quando a pessoa acerta, é verdade. Aí entra o reconhecimento de Deus, o galardão de Deus, o salário de Deus, o prêmio de Deus, a recompensa de Deus. Mas cá entre nós, a maior parte da igreja não faz absolutamente nada por merecer. Nós chegamos aqui com um monte de promessas, todos os cultos: eu vou ser diferente, eu vou andar em retidão e justiça, eu vou ser santo, eu vou ser honesto, eu vou ser bom, eu vou ser paciente, eu vou ser mais humano. E de repente, a gente sai daqui, e quando acontece alguma coisa para provar a nossa fé, a nossa mudança, o nosso testemunho, nós nos esquecemos daquilo que prometemos para Deus. E tudo aquilo que prometemos para Deus tem um peso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. 4. 5:4. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Olha como Deus chama aqueles que não têm palavra. O que votardes, paga-o. Continua. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires.
Porque você empenha a tua palavra no reino espiritual, e quando você quebra o teu voto com Deus, existe um peso, uma consequência. Ah, então é melhor não votar? Então não vou votar, ué. Obrigado. Eu vou continuar vivendo como eu estou vivendo. Sabe quando a gente vota, é como se fosse uma declaração de amor que a gente faz para Deus, porque a gente quer agradar a Deus, e a gente não pode só decepcionar a Deus, não podemos viver entristecendo o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra está falando dos salvos, obrigado, está falando com a igreja, está falando comigo, não está falando com o mundo, está falando com você, não está falando com aqueles que não querem Deus. Imagina que nós podemos entristecer o Espírito Santo com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Então nós precisamos vigiar para poder fazer aquilo que agrada a Deus, porque todo filho que ama o pai, a partir da revelação do amor do pai que ama o filho, nós vamos mudar a nossa atitude, a nossa postura, o nosso perfil, o nosso comportamento. Eu não sei quanto a você, eu já fui mais torto, eu já fui muito errado na minha vida, eu já pisei muito na bola, eu já fui uma vergonha. Mas quando a gente ouve uma palavra dessa, e a gente aprende que o Senhor nos ama, aí você diz, mas Deus me ama torto. Ama. Deus não te chama de torto, Deus te chama de direito, corrigido. Deus não te chama de perdido, Deus te chama de salvo. Deus não te chama de doente, Ele te chama de curado. Deus não te chama de miserável, Ele te chama de próspero. Você é filho, você é filha. E quando a gente chega na igreja, a gente senta aqui, muitas vezes a gente espera uma palavra de condenação, a gente quer ser açoitado, por conta de tudo aquilo que a gente é, e a gente sabe que é. Postamos dia desses, se você ouvir alguém falando mal de você, não fique com raiva, porque você é pior do que aquilo que estão falando. E é verdade, amados. Muitas vezes não nos libertamos completamente. Quando não, existem áreas na nossa vida que precisam de restauração. E Deus está fazendo isso através do Espírito Santo. Quando nós somos confrontados, os problemas, as dificuldades e as lutas nos fazem refletir. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Muitas vezes nós acabamos por provocar aquilo que acontece em nossas vidas. Lá atrás eu dizia assim, Deus, eu não vou mais orar, por quê? Mas para quê? Para que isso que aconteceu pode me mudar, me transformar, me fazer um ser humano melhor? Qual que é o objetivo? Para quê? Porque quando nós nos enchemos de justiça própria, e a justiça própria se apoia no nosso orgulho, nós queremos encurralar Deus. Imagina só, uma pessoa muito querida e próxima,
ela dizia: eu não sei porque Deus permitiu isso, mas quando eu chegar no céu, Deus vai me dizer, Deus vai ter que me dar satisfação. A Bíblia diz que nós devemos entender, nós somos cacos de barro, e o caco de barro não vai brigar com o oleiro. Então nós precisamos estar em sintonia com o céu, para ter a percepção daquilo que o diabo quer fazer, aonde ele está, o que ele pretende e quem ele vai usar. E quando você tem esse entendimento, muito daquilo que você até hoje lutou para vencer, vai começar a vencer. Tem crente que diz: pastor, eu só luto. Tem gente que tem a cultura da provação, a cultura da tribulação, e ela acha que isso vai glorificar a Deus. A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Nós vamos passar sim por situações diversas e adversas. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Nós vamos ter, nunca vamos parar de ter. Só que antes nós não tínhamos em quem botar culpa. A gente dizia: é fatalidade, é casualidade, acontece mesmo. Mas agora a gente diz assim: a culpa é de Deus. Não vamos procurar culpados, porque perguntaram uma vez para Jesus: Jesus, quem pecou? Foram os pais ou este que é cego? Jesus disse: não busque culpados, porque nós queremos algo que nos convença em nossa consciência. Queremos que Deus nos dê uma palavra de conforto. Muitas vezes a gente ora e diz assim: Senhor, me livra. Quando a oração que você deveria fazer, Deus me faz mais forte. Me faz mais forte. Aprenda a não desistir. Aprenda a não voltar atrás, pôr as armas, jogar a toalha, chutar o balde. Aprenda, porque os ciclos vão se repetir, tudo vai acontecer de novo. Então quando você resolve enfrentar e exorcizar os fantasmas da sua vida, você vai subir de degrau, vai entrar em outro estágio, vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não estou falando que vai ser fácil. Eu já passei pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto. Não vou dizer passei, muitas vezes eu passo, e você pensa que Deus não me trata. Muitas vezes Deus tem que me dar uma arrochada, para eu lembrar de onde eu vim, para eu saber da minha origem, para eu me manter humilde, sereno, manso. Pela nossa vontade, não gostaríamos de ter mais nenhum tipo de problema. E existem pessoas que acreditam nessa linha: não, o crente não pode ter problema. Na verdade, eu não tenho problema. Quem tem problema é o diabo comigo, porque cada vez que tem uma situação, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou buscar Deus, vou orar a palavra, vou profetizar, declarar, pronunciar, decretar a palavra, vou orar muito no Espírito Santo. E tudo que o diabo não quer é que você se aproxime de Deus. Então quando Deus permite alguma coisa,
é para você se descobrir em Deus. Por quê? Se você não entender isso, você vai beber, vai se drogar, vai se prostituir, vai fazer aquilo que vai anestesiar sua alma. Mas quando você de repente tem esta convicção, por exemplo, eu não espero entrar em crise total para orar. Quando eu percebo assim alguma coisa no meu espírito, o meu espírito assinala, eu vou me trancar, eu vou jejuar. Houve momentos onde eu jejuava segunda, quarta e sexta, da meia-noite à meia-noite. Não estou falando para você fazer isso. Tem que ser uma direção de Deus para a tua vida. E você tem que fazer as coisas de forma muito consciente e responsável. E de baixa orientação. Pergunta para o seu pastor sobre o que é o jejum, como é que faz jejum. Porque se você quiser vencer a carne, a sua oração tem que estar acompanhada de jejum. E crente gosta de comer. Se é uma coisa que crente não gosta de jejuar. Ah, pastor, passar fome é muito ruim. Olha a visão, passar fome, quando na verdade se chama consagração. É você dizendo, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem um princípio dentro daquilo que Jesus entregou para aquela multidão. Vocês vão ser abençoados a partir do momento que buscarem a Deus em primeiro lugar. Agora pergunta que não quer calar: quem aqui procura Deus em primeiro lugar? Não responda, porque nós somos ruins de colocar Deus em primeiro lugar. Talvez Deus esteja lá entre os antepenúltimos, os derradeiros, porque nos lembramos de Deus só em último caso. Não adianta você brigar com Deus, adianta você chegar aqui e dizer: problema, meu Deus é maior. Dificuldade, meu Deus é maior. Luta, meu Deus é maior. Eu quero declarar para que o inferno ouça: até hoje, diabo, você tocou na minha fé, mas agora você não pode mais tocar na minha fé. Você não vai mais me esfriar espiritualmente. Eu estou do lado do maior. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso porque o Senhor me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairei, não serei atingido. A palavra diz que o maligno não pode me tocar. Você precisa crer nisso. Então naquele momento de deserto, estreito, aperto, é o momento que você vai trazer Deus para perto de você. Imagina Jesus na tentação, enquanto ele estava lá no deserto. A sensação era de que o Pai estava longe dele. Lembra na cruz? Quando ele diz: Pai, por que me abandonastes? A sensação é de que estamos só. O diabo concentra todos os esforços bélicos do inferno para você pensar: estou sozinho, abandonado, largado, esquecido, até você entender aquilo que Noé precisou entender. É interessante que a arca não tinha janelas laterais. A abertura era no teto, para que Noé não olhasse dos lados. E a nossa tendência é de olhar para os lados. Imagina a cena de morte, assolação e destruição por conta do juízo de Deus, daquelas pessoas morrendo,
aquelas pessoas que não quiseram Deus, aquelas pessoas que não creram na palavra, na mensagem apregoada por Noé naqueles dias, tudo sendo encoberto pela água, muito triste. Mas Noé não tinha janelas laterais na arca, ele tinha que olhar para o alto, ele tinha que olhar para o céu, ele tinha que perguntar para Deus. O deprimido, ele olha para o chão, ele olha para baixo, e o que ele precisa não está aqui, está lá em cima. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver, porque trazer Deus para o centro da nossa vida é muito fácil, basta querer. Imagina então este homem, ele talvez fosse um caçador de tesouros. Por quê? Porque ele conhecia o que ele encontrou, ele sabia se tratar de algo de valor, precioso. Então ele encontra naquelas terras um tesouro, e ele esconde de novo aquele tesouro, ele deixa ali. Sabe por quê? Porque ainda aquele lugar não lhe pertencia, ele não podia usurpar, ele não podia roubar. Nós precisamos fazer tudo dentro de uma legalidade espiritual. O diabo, ele quer provar para você de que Deus não se importa, de que Deus não te assiste, de que Deus não cuida de você. Prova disso é que estamos aqui, amados. Prova disso é que estamos vivos. Prova disso é que estamos vencendo. Estamos vencendo, todos os dias nós estamos vencendo. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, é um dia de cada vez. Vencemos mais uma semana, derrubamos mais alguns Golias, mais alguns gigantes. Aquela pessoa que a gente era, com certeza não somos mais. Antes nós nos acovardávamos, fugíamos. Hoje nós encaramos de frente toda malignidade, e usamos da autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, Satanás e seus demônios, e desfazer toda obra do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Nós precisamos crer, trazer a palavra para a nossa vida e dizer: eu estou debaixo desta promessa, eu vivo de acordo com esta promessa. Como a lei se falou no começo do culto, precisamos trazer o escudo da fé embraçado. O escudo da fé vai proteger os nossos pontos vitais, para que as setas envenenadas e inflamadas do diabo não nos fira e não nos mate. Então nós precisamos compreender que temos esta autoridade. Você abre a boca e libera sentenças de morte. Estou infeliz, estou pobre, estou passando a pior fase da minha vida, estou doente, posso morrer, não aguento mais, esse casamento está uma porcaria, não amo mais meu marido, não aguento mais essas crianças, essa empresa é maldita. Nós abrimos a boca para liberar aquilo que é maldição, sentença, condenação. Você é uma fonte de bênção terminal de maldição. Então quando você fica com Deus, fica com a palavra, fica com a promessa, exerce a autoridade, libera a fé, você vai vencer.
Você vai viver aquilo que até hoje você não viveu. E este é o propósito de Deus, é de agigantar você, é de empoderar você. Quando Cristo é moldado dentro de nós vamos viver não como crentes carnais, humanos, pecaminosos e mundanos. Vamos compreender que esta palavra tem poder, e tem todo o poder, para fazer algo lindo e tremendo na vida das pessoas. Eu preciso me tornar um exemplo, para que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus. Você precisa se tornar um exemplo, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Este é o evangelho que pregamos. Este é o evangelho que pregamos. 1 de Pedro 3,15, acho. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Sabe o que significa isso? É buscar a Deus em primeiro lugar, não em último lugar. Quando vem o pecado, você diz: eu vou pecar, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Quando vir uma tentação, você diz: vou cair ou vou colocar Deus em primeiro lugar? O tempo todo você é desafiado a colocar Deus em primeiro lugar. E a partir de hoje nós vamos começar a colocar a Deus em primeiro lugar. Não vamos mais reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar. Lembra daquela senhorinha, daquela velhinha que me chamou para almoçar com ela? Cheguei lá, ela falou: que bom, pastor, que você veio. Posso preparar a mesa? Pode. Ela arrumou a mesa, colocou uma panelinha escura, preta, pequena, de arroz sobre a mesa. E eu me sentei, eu fiquei esperando. Eu acho que vai vir o feijão, uma salada, a mistura, o suco. Ela falou: pastor, vamos orar? Eu falei: irmã, pode orar? Ela falou: Deus, quero agradecer pela alegria de estar recebendo meu pastor em casa e de poder almoçar com ele. E ela fez uma oração tão linda, gente. E eu saí de lá arrebentado. Eu entrei no carro, eu segurei no volante e chorava, porque nós somos tão ingratos com tudo. Se tem uma coisa que crente é ingrato. Por exemplo, eu sou pastor há 30 anos. Eu amo muito as pessoas. Eu me desdobro. Eu tiro de mim. Eu me sacrifico. Não estou falando isso para cobrar nada. Eu estou ensinando uma lição para a igreja, para que você não seja ingrato, para que você saiba reconhecer, para que você tenha temor de Deus, porque senão você vai viver uma vida de privação a sua vida inteira. Você vai sofrer a vida inteira, e tem crente que sofre a vida inteira e não aprende. Nota, a igreja é feita de vencedores, mas tem vencedores que não sabem que são vencedores. E ser vencedor não significa que você não vai lutar. Quando Israel cruzou o rio, o mar, quando eles se depararam com Jericó, eles tiveram que lutar. Esta foi uma das grandes pelejas, batalhas, guerras, lutas. Mas Deus é sempre assim, ó: eu vou na frente, eu vou dar estratégia, eu vou dizer para você como é que vai ser. Precisamos entender isso,
Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Aí você vai orar e vai dizer assim: Deus, eu não quero fazer do meu jeito. Me fala como é que o Senhor quer. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim, Deus? Me revela o teu propósito, a tua vontade. Me guia nesse dia. Abra o meu entendimento, ilumina a minha mente. Trata o meu coração. Aí vamos voltar lá para o texto. Então aquele homem, ele conseguiu encontrar aquilo que ele procurou a vida inteira. Imagina a gente aqui, porque esse tesouro que Jesus está falando é um tesouro espiritual. Mas imagina você então, se você descobrisse um tesouro num terreno, você ia arrumar dinheiro. E olha a Bíblia falando de dinheiro, porque tem gente que fala que a Bíblia não fala sobre dinheiro. Fala, e é o próprio Jesus dizendo. Ele pegou dinheiro, arrumou dinheiro, juntou dinheiro, da onde tinha, da onde não tinha, pode ter até emprestado para comprar aquele lugar. Ele comprou aquele lugar, sabe por quê? Ele deve ter pensado assim: se existe um tesouro aqui na superfície, imagina lá embaixo, lá no profundo. E aí entra a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus não pode ser superficial. Se você que ora 10 minutos é abençoado, imagina se você tiver profundidade. Você que jejua até meio-dia, tem uma experiência com Deus, imagine se você jejuar mais. Você que oferta e dizima um determinado valor, tem experimentado do favor de Deus, imagina se você fizer muito mais do que aquilo que você tem feito. Você que tem vindo de vez em quando na igreja, quando dá, ou quando aparece um problema, imagina se você for fiel e não perder culto. Então isso fala da profundidade. Você que lê um versículo lá da caixinha de promessa, já experimenta da graça, imagina você que vai buscar Deus, vai cavocar, e vai buscar coisas maiores, melhores e superiores, que qualquer crente não vai desfrutar. A maior parte dos crentes são aqueles que vão encontrar o tesouro ali em cima, vão pegar, vão se apropriar, vão roubar, vão usurpar aquilo que não é deles, e pronto, acabou. Mas a Bíblia fala daquilo que é legítimo, daquilo que você trabalha para ter direito sobre aquilo. Imagina este homem, então ele compra aquele campo, porque tudo que Deus faz, e é precioso, é de valor, é caro, está enterrado. O petróleo está enterrado, o ouro está enterrado, as pedras preciosas estão enterradas, o ouro está enterrado, tudo está enterrado, e tem que ser garimpado, e tem que ser escavado, e tem gente que se sacrifica muito, para conseguir uma faísca de ouro, uma lasquinha de ouro, uma pedra preciosa pequena, mas como isso anima o coração daquele que busca. Nós devemos buscar mais a Deus, porque o que nós temos feito é muitas vezes ofensivo. É ofensivo. Nós sabemos que precisamos orar e não oramos. Jesus chega no Getsemane e diz para os 3 melhores discípulos que ele tinha. Ele levou os 3 melhores para o Getsemane antes dele ser preso. Quando ele suou e chorou sangue.
seu suor se transformou em sangue, suas lágrimas se transformaram em sangue. Os discípulos estavam dormindo, eles não conseguiram discernir a dor do seu mestre. Sabe, quer vencer? É buscar Deus, não para Ele te dar alguma coisa, mas é para você conhecê-lo. Se Deus fizer. Deixa no colo, deixa mais fácil. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. De novo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Cante. Ele é Deus. Vamos fazer desta música uma oração. Abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tem que ter fé, não tem, amados? Para você dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a gente quer que a vontade seja nossa, e não dá para negociar, não tem acordo, tem que ser do nosso jeito. Mas quando a gente morre para o nosso eu, a gente chega aqui e a gente diz assim: Deus, eu não sou merecedor de nada. Se o Senhor me der alguma coisa, é lucro. Se o Senhor fizer alguma coisa, é bondade, é misericórdia, é amor, é fidelidade. Deus, eu quero te conhecer. Imagina que nós podemos passar a vida inteira dentro de uma igreja sem conhecer Deus. Você vai passar brigando com Ele, vai passar sem orar, sem jejuar, sem buscá-lo e encontrá-lo na sua palavra. Tudo que Deus quer é que você tenha uma experiência real com Ele, uma experiência real, verdadeira. Vamos cantar de novo, mais firme, bonito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas continua. se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele Continua. é Deus. Eu quero que Se cante a não música. fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro, não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro. Não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo Vamos ficar em que pé um pouco. Ele é. Haja o que
que houver, sempre será. Mais uma vez, vamos declarar isso. O inferno precisa saber. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez, o Senhor quer te ouvir. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você, eu quero ouvir a igreja agora. Não. Vem, Espírito Santo. Não adoro pelo que ele Vem, Espírito Santo. Oh! Eu não adoro pelo que ele Adoro pelo que ele é. Sempre será Deus. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nos teus momentos com Deus, quando o diabo estiver ali para sussurrar no seu ouvido de que Deus não te ama, de que Ele te esqueceu, te abandonou, você vai dizer que confia nele e que sempre vai confiar, não importa o que aconteça. E quando você abre a tua boca e diz: diabo, eu sei o que Deus tem para mim, a vontade de Deus para minha vida é boa, agradável e perfeita. Esse deserto é passageiro, é uma transição, é uma fase. Deixa eu te lembrar disso. A palavra nos ensina no Salmo 91, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O importante não é o lugar, o importante é quem está com você. Não expulse Deus do seu quarto, da sua sala, da tua presença, com a tua dúvida, incredulidade e descrença. Na hora das tuas orações você vai dizer: Deus, entra, que a tua luz possa iluminar, e possa expulsar daqui toda escuridão, toda treva, tudo aquilo que quer me afastar da tua presença. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não pedia nada para mim, eu adorava, eu glorificava, eu exaltava, eu bendizia. Deus, tu és bom, Deus, tu és justo, Deus, tu és tremendo, Deus, tu és glorioso, Deus, não existe outro igual como tu. Eu te amo, eu te sirvo,
A minha vida te pertence. Eu sou abençoado. Eu sou vitorioso. O Senhor é comigo. Oh, recala babá, rachala manassó. Oh, reque cala manassa, chala manassó. Hericanda labarrachala bassa. A palavra de Deus diz: o meu povo perece porque falta entendimento. Hoje você está recebendo entendimento. Eu quero te dar uma boa nova, uma boa notícia. Quando você recebe entendimento, o teu deserto fica mais curto. Ele não vai ser mais lugar de provação, mas vai ser lugar de aprovação e depois de promoção. Deus, Ele está fazendo alguma coisa dentro de você esta noite. Deus está tratando com você de uma forma muito pessoal, porque você precisa encontrar este bom tesouro, e você precisa investir toda a tua vida para explorar tudo aquilo que Deus tem para você na intimidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, você vai orar agora e colocar diante de Deus a tua situação, não mais como um derrotado, um fracassado, um vencido, mas como um filho de Deus, amado pelo Pai, que tem autoridade no nome de Jesus. E você vai entender que tudo que o Senhor tem para você é pelo amor, é pela graça, é pelo favor. Ora, fala com Deus. O céu está liberando alguma coisa nesta noite sobre a tua vida. O céu está liberando alguma coisa sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o teu trabalho. Oh, relabachoriandele caiahala. Oh, Ele é Deus. Se tudo der certo, ora, fala com Deus. Hoje é dia de liberação. Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro toda a igreja. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É hora de destravar, sabe? É hora de você fazer dessa música uma oração. É hora de você sair daqui com a alma lavada. É hora de você sair daqui renovado. É hora de você sair daqui refeito. É hora de você sair daqui completamente tratado. É hora de você sair daqui cheio de autoridade. O diabo não vai mais pisar no teu pescoço. Não vai mais te jogar no chão. Não vai mais ser um mentiroso. Não vai mais atacar você como tem feito. Vamos fazer desta música uma oração. Se Deus fizer, não o adoro, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
haja o que houver. A igreja. Sempre será Deus. Os céus vão ouvir, a terra vai ouvir, e o inferno vai ouvir. Não adoro. Solta! 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 É o nosso cântico de vitória. Oh! Mais uma vez, todos juntos. Não adoro pelo que Ele faz. Lindo! Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele está aqui. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Suave, Haja o que bem houver, suave. sempre será Deus. O Espírito Santo é como uma pomba. Se você assusta a pomba, ela não volta de novo. Oh, recala, babá. É a hora dele. É a hora dele chegar aí no teu lugar e dizer: eu estou aqui. Eu vim por tua causa, porque eu te amo. O que é que você quer que eu faça? Se quiser chorar, chore. Se quiser orar em línguas, ore. Mas libera. Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que você não ora no Espírito Santo? Você que está aqui e diz: eu não sou batizado em línguas no Espírito Santo. Recebe agora o batismo no Espírito Santo. Começa a orar comigo. Corre calababahashala basorre kei kalamanayasha. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Mais, Senhor. Mais. Mais queremos nadar no oceano do Espírito. Oh, reka seramanalakanda yasho. O Senhor está te curando, te sarando, te libertando. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Oh. Não interrompa isso que está acontecendo. Não se distraia, fecha os teus olhos. Toca, Espírito Santo. Você tem chorado lágrimas de dor, de sofrimento. Mas você vai chorar agora lágrimas curadoras, saradoras, libertadoras. Flua, Senhor. Flua, mais, Senhor, mais. Mais, Senhor. Pai, nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito que está em nós sabe.
E diz a tua palavra que quando nós oramos em línguas, nós oramos 100% de acordo com a tua vontade. Comece a orar em línguas. Move-te aqui, Espírito Santo. Visita esta pessoa, Espírito Santo, hoje de uma forma especial. Revela para ela a realidade do céu. Mostra, Senhor, o teu propósito, descortina a tua vontade. Oh, recala babá xalamanasso. Derrama da tua unção aqui, Senhor. Da unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Mais, Senhor. Mais, Jesus. Eu adoro pelo que... Não, eu não o adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Não o adoro. Não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Senhor, temos pecado somente contra Ti. Nos perdoe pela dureza do nosso coração, pela nossa teimosia, rebeldia, porque muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes, aquilo que acontece quer nos calar, no nosso coração, quer nos ferir, machucar, mas hoje, Senhor, nós saímos daqui diferentes, libertos, curados, sarados. Nós Te buscamos não pelo que o Senhor dá, pelo que o Senhor faz, mas é pelo que o Senhor é. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sei ter como sei não ter. Oh Deus, derrama do Teu amor, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Coisas que estavam assim, amarradas, e que você estava buscando há muito tempo. Eu vou falar isso por permissão do Espírito no meu coração. O Senhor está liberando sobre a sua vida, coisas que você estava esperando há muito tempo. Te prepara, porque isso vai acontecer, e você vai testemunhar, e você vai falar, porque aquilo que vai acontecer não vai ser pequeno não, vai ser grande, e é para o nome do Senhor ser glorificado. Então te prepara, porque a chuva serôdia temporã chegou, essa graça chegou, essa bênção chegou. Em nome de Jesus. Diga amém. Podemos assentar só mais um bocadinho. Queridos, amanhã nós teremos um evento na igreja. Por conta do mês internacional da mulher, ou dia internacional da mulher, né? Para nós virou mês. Nós gostamos de festa. E vamos aproveitar para comemorar o aniversário da Janaína com as mulheres. Então é um dia para as mulheres, tá bom? Vai ser amanhã, começa às 7:30 da noite. Então você que é mulher que está aqui, você que é mulher que está em casa, você que é mulher que quer vir de outro ministério, pode vir todo mundo. Aí multiplica a comida, multiplica tudo.
Ah, quando o povo sabe que tem comida, vem, né, pastora? Não, o povo de Deus não é interesseiro, não. Crente não é gente. É só graça, só misericórdia. Tá bom? Teve uma irmã que falou para mim: pastor, eu não tenho presente para dar para a Jana. Falei: olha, irmã, você já é uma bênção. Você já é um presente, né? Tem gente que pode, tem gente que não pode. Fica a critério de cada um. Mas se você gosta de ganhar presente, quer ganhar presente, é bom você plantar presente, tá bom? Eu digo isso porque o meu aniversário é em abril. Quem aqui faz aniversário em abril? Olha aí, quanta gente boa. Olha, glória a Deus, aleluia, né? Amém, amém. Vamos separar o nosso dízimo. Depois de uma palavra dessa, a gente fica tão grato a Deus, e a gente manifesta essa gratidão através do nosso dízimo, da nossa oferta, da nossa semente. Eu gostaria que você pudesse trazer no domingo, ou de manhã, ou à noite. Culto da manhã às 9 horas, culto da noite às 19 horas. Temos uma maquininha de cartão aqui com a Gabi, e temos a outra maquininha de cartão ali com o Fábio. Você pode fazer a sua oferta também pelo Pix. O nosso CNPJ, que é a chave Pix, em nome da Igreja da Fé Cristã, é 01014-097/1000 ao contrário, -54. Tá bem? Você pode fazer o seu depósito, transferência, ou entregar na administração da igreja durante a semana. Essa semana foi mais uma semana de fé. Amém? Deus é tão bom. É Deus que cuida nosso, é ou não é? Ai, ai, ai. Eu fui na igreja de um irmão, ele pregava assim: é Deus que cuida nosso, não é? Falou: o diabo não quer que Deus cuide nosso, ele escuma pela boca. Ah, mas não tem problema, que a gente pega uma tauba e dá uma surra no diabo. Glória a Deus, está valendo. Deus entende tudo, é ou não é, irmão? Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, né? Mas rapaz, ele fala tudo errado. Eu falei: pois é, ele está falando tudo errado, está lá no altar. Você fala tudo certo, está com o teu ministério parado. Amém? Vocês podem trazer à frente enquanto nós cantamos este cântico. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas eu sei do que te oferto por amor. A minha oferta Vamos ficar em pé. separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Estenda as mãos para cá, diga assim: obrigado, Senhor, porque nesta igreja nós temos dizimistas e ofertantes fiéis, que cuidam da sua obra, que cuidam da sua casa, que cuidam do seu reino, que possibilitam que a palavra seja pregada neste tempo profético em Bragança Paulista. Que esta igreja possa ser o meio de alcançar aqueles que precisam ser alcançados, com uma palavra de salvação, cura, libertação, restauração, bênção. Nos use, Senhor, como canais de bênção neste lugar. Muda a nossa realidade financeira, econômica e material. Nos abençoe na nossa vida profissional.
em nome de Jesus, acrescenta para nós, Pai, outro tanto, além daquilo que temos colocado diante de Ti. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, recebe a nossa semente. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a Tua graça seja sobre todos, que o Teu favor seja sobre todos, e que o Teu amor possa nos constranger, a ponto de termos uma visão certa do contribuir, porque queremos ser abençoadores do Teu reino, em nome de Jesus. Está abençoado, está abençoado. Amém? Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um ano de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, nós abençoamos os projetos de vida depositados sobre o Teu altar. Segundo a Tua vontade, abençoe cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Antes de irmos embora, vamos dar a oportunidade para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, para que possam entregar. Amém? Curva a cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse esta oração. Você que está aqui a primeira, segunda, terceira vez, você que já é de Jesus, é uma pessoa de fé, mas que ainda não fez esta oração, que se chama oração de entrega. É esta oração que abre a porta do céu para você. É esta oração que torna você filho e filha de Deus. É esta oração que te junta à família de Deus. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, que não há nenhum justo, nenhum sequer. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser salvo, ninguém terá a vida eterna se não for por Ele. Então eu gostaria que você agora não ficasse de boca fechada, que você abrisse a boca e orasse comigo dizendo: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, eu creio na minha salvação. Amém. Aplauda Jesus. Amém. Vamos para casa abençoados. Amanhã então às 19h30, reunião de mulheres. Eu espero você, mulher, aqui, quer dizer, a Jana espera. E domingo culto às 9 e 19 horas. Vão na paz. Marcão, te espero lá para dar um abraço em vocês. Tá bom, Leório? Vai lá para eu te dar um abraço. Deus abençoe.